Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre a vitória do Palmeiras contra o Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes. Vitória 1-0 com gol do Paulinho. O título do vídeo é Palmeiras luta, sofre e brilha com Paulinho para avançar para quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, certo? A estratégia do Abel Ferreira foi ousado, diferente do seu adversário, a qual não foi ousado, né? O Palmeiras, depois de uma atuação decepcionado, criticado por alguns, contra a Inter, né? Se esperava mais um desempenho contra a equipe do Messi. E nesse caso o Palmeiras mostrou diferente, com postura diferente, né? Na escalação, o Abel entra com o Everton, Diay, né, que se firmou pela lateral direita, né? Bruno Fux, Gustavo Gomes, no meio campo Richard Rios, que jogou barbaridade, Maurício, né? E depois Piquerez pela esquerda, lateral esquerda, né? Emiliano Martinez, e surpreendeu com o Alan jogando pela direita, deslocando Estevão pela esquerda, né? No ataque teve o Vitor Roque. Então essa escalação do Abel que muda, já não é uma surpresa de Abel mudar a escalação, e dessa vez mudou de novo, né? Mostrou um meio campo com Alan, Emiliano Martinez e Vitor Roque, uma equipe mais pensando no ataque, né? Digamos assim. O Palmeiras então mostrou essa postura diferente do Botafogo, que teve outra postura, né? Que é uma postura de buscar por uma bola, né? Botafogo, com essa tática contra PSG, pela bola que PSG vem jogando durante a temporada, tudo bem, né? Mas Botafogo pensar jogar assim contra o adversário que já venceu e já causou dificuldades, né? Principalmente ano passado, na vitória do Brasileirão, na vitória da Libertadores, né? Não entendi essa postura do Botafogo de jogar como jogou contra a PSG, achando que vai dar certo. Contra o Atlético Madrid, segurou em algum momento, mas tomou o gol do Griezmann, né? Mas hoje mostra de novo, eu não entendi a postura do Botafogo nesse caso, né? Palmeiras no primeiro tempo teve mais presença no ataque, Botafogo tentou explorar com Vitinho e Arthur, né? Então o lance do jogo foi exatamente isso. Palmeiras pressionou aos 9 minutos com Estevão jogando Piquerez, cruzando na área, faltou alguém encerrar a bola, Vitor Roque não chega, e o Botafogo responde. No primeiro tempo teve alguma chance, né? Arthur e Igor Jesus caem na área, não houve nada. Esse tipo de contato que é cobrado no futebol brasileiro não vai acontecer na Copa do Mundo de Clubes, né? Teve digamos, uma postura de Palmeiras pressionar a saída de bola do Botafogo, né? Teve algumas chances, principalmente nos primeiros 20 minutos, e Botafogo chegou em algum momento, né? No primeiro tempo teve um chute cruzado do Marlon Freitas, né? E no segundo tempo o Botafogo com uma postura de mais recuado. Você tem o Igor Jesus, que fez gol contra a PSG, que está seu prime. Ele não foi alimentado em nenhum momento, né? No caso, nem sequer um lance como aconteceu contra o Paris aconteceu para o Botafogo durante, até tomar o gol, né, ter alguma chance de fazer. Então, o Botafogo chegou a algumas jogadas com Vitinho pela direita, com Marlon Freitas, né? Jogo no primeiro tempo foi mais equilibrado. O Palmeiras pressionou nos primeiros minutos e no segundo tempo é mais Palmeiras, né? Se não fosse João, teria feito... Palmeiras tranquilamente poderia ter passado tranquilamente nos primeiros 90 minutos.
E o Estevão jogou pela esquerda, Alan jogou muito bem pela direita, né? Teve presença, tem recurso, né? Teve chute do Richard Hughes ainda no primeiro tempo, que deu um susto, né? Para o João, que foi melhor jogador em campo para mim até o gol do Palmeiras. Vocês podem discutir que Richard Hughes também poderia ter sido o melhor jogador em campo, o Paulinho por ter feito o gol, né, decisivo. No segundo tempo, o Palmeiras já mostra uma postura totalmente diferente. No segundo tempo, o Palmeiras encontra mais espaço. Estevão e Maurício já conseguem, principalmente o Estevão, conseguem mais pela velocidade, encontrando Vitinho e também em algum momento com a ajuda do Piquerez pela esquerda, consegue encontrar mais presença contra o Vitinho, né? Estevão, inclusive, no segundo tempo teve alguma chance. Eu não entendi a troca do Estevão. Do Vitor Roque até fazia mais sentido, né? Mas no Estevão não, ele tem estrela e ele poderia tranquilamente um outro lance. Ele teve alguma chance de gol, né? Então não entendi a troca do Estevão, no caso, mas do Vitor Roque sim fazia sentido e Paulinho entrou e decidiu o jogo, né? Palmeiras teve outra chance aos 46 com chute nos primeiros minutos do segundo tempo do Estevão. João responde muito bem, né? Já mostrando suas grandes defesas, que faz com que o Botafogo poderia ter segurado o resultado. O Botafogo teve em algum momento desse Mundial de lançamento longos, explorando o espaço do Arthur. Não aconteceu. O Palmeiras e Botafogo, digamos, o Botafogo teve uma postura, parecia que estava jogando contra o PSG ou contra o Real Madrid, porque assim, você jogar daquele jeito contra o PSG faz sentido, porque a história é não tomar 4, mas você tomar essa postura contra um adversário, né, Palmeiras talvez seja o melhor time do Brasil, junto ao Flamengo, né, principalmente na temporada, no Campeonato Brasileiro, mas não entendi, não justifica essa atitude do Renato Paiva, assim, dessa postura de jogar por uma bola, né? Ou nem sequer por uma bola, porque não teve nenhuma alimentação ao Igor Jesus de um lançamento longos, principalmente até tomar um gol, né? Estou falando até tomar um gol, o Botafogo não teve postura. Se entende essa postura contra o PSG? Contra o Atlético Madrid se entende porque você pode tomar até 2 gols. Porque o Botafogo supera a expectativa, sim, porque ele pega um grupo praticamente impossível, ele consegue passar, mas depois, nas oitavas, mostrou a tática talvez, claro, não querendo ser engenharia da obra pronta, uma tática talvez não melhor, né? Porque depois que tomou o gol e colocou Arthur Cabral, né, Álvaro, conseguiu mudar alguma coisa, né? Inclusive poder ter empatado tranquilamente. Então, Palmeiras insiste, pressiona, o Estevão teve um chute, João responde, já estava adiantado, e depois faz um gol que foi anulado porque estava impedido, né? O lançamento que Estevão domina, o Estevão estava impedido já nesse lance, que ele foi um válvula escape, né? O Palmeiras muda a tática, né? Alan joga muito bem pela direita, o Estevão pela esquerda, e o João responde em vários momentos nesse jogo, né? O João consegue responder de uma maneira tranquila. Eu acredito que as trocas do Paulinho foi efetiva porque o Paulinho decide o jogo, né? Mas no caso do Estevão e a saída do Vitor Roque também, Palmeiras estava pressionando alto, passava a impressão em que qualquer momento poderia ter feito o gol, né? Mas com a saída deles não teve. O Palmeiras tirou um ritmo e no jogo de prorrogação Paulinho decide. Teve uma chance de cabeçaço do cruzamento do Piquerez, Maurício de cabeça e João de novo mostrando essa qualidade dele, né?
de hoje talvez ser um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, na minha opinião. E ele, o Jardim, tem mostrado um grande desempenho, né? Não se pode esquecer uma grande temporada que vem fazendo o João desde o ano passado. Savarino não conseguiu fazer um grande jogo, como ele costumava fazer ano passado, e o Jesus não foi bem alimentado, né? E o Palmeiras teve várias chances, e Richard Rios chuta de novo, de fora da área, né? O João de novo responde, na prorrogação, vários chutes do Richard Rios, que também foi um dos grandes destaques durante o jogo, e um grande passe, né, pelo meio, para o Paulinho, que faz uma jogada individual, corta para o meio, chuta, golaço. Paulinho decide, né? Conseguiu jogar 30 minutos depois com a entrada no Mikael, que foi decisivo também para não ter tomado o gol do Botafogo, porque ele protege o lance de cabeça, né? Depois do gol do Paulinho, Botafogo teve algumas chances, né? Digamos, alguns lance pela direita do Vitinho, chute de fora da área do Arthur Cabral, né? Começa a pensar em jogar depois de tomar o gol. Aos 112 minutos é um pouco difícil. Então, Gustavo Gomes acaba perdendo o próximo jogo, Piquerez também, por ter tomado o cartão, né? Botafogo teve a chance, né? E a proteção de Mikael de cabeça. Então, Palmeiras mereceu porque passou quem quis jogar mais bola, quem teve mais vontade, né? A verdade é essa, porque o Botafogo jogou por uma bola. A verdade é essa. E no caso o Palmeiras mostrou mais desejo de jogar, tentou jogar mais para frente, principalmente no primeiro tempo, nos primeiros 15. Segundo tempo nem se fala, total domínio do Palmeiras. O João foi um dos melhores jogadores, foi craque do jogo, né? Talvez para muitos, mas no caso do resultado final, o Paulinho, né? E Richard Rios também. Então é isso, né? Vamos falar do Flamengo também, esse Super Mundial, né? Do Flamengo-Bayern, no próximo jogo. Muito obrigado por vídeo de hoje. Até próximo. Tchau.